Fala galera, então dessa vez eu trouxe um formato diferente do vídeo. Agora eu vou adicionar uma explicação aos equipamentos que eu escolhi, né, que eu tenho usado para farmar Bio 5 de Sentinela, o principal conteúdo de farm endgame do Ragnarok Latam. E para começar a explicação, que vai ser bem breve, eu vou primeiro falar do principal atributo que a gente tem que focar, porque o Sentinela, nesse momento com a build de tiro precisa, mas que o que dá crítico, ele precisa, a gente precisa spamar essas skills. Então, para spamar essa skill, você tem que ter uma redução de pós-conjuração para você poder atirar, poder dar mais ataques, né, no menor tempo possível. Então, para escolher essas equipes aqui, a gente foca principalmente na redução de pós-conjuração. Então, a skill de tiro preciso, ela é uma skill que ela tem uma conjuração fixa, e essa conjuração fixa é tirada pelo atributo da bota temporal de destreza, né, conjuração fixa de 0,5. E a gente tem também a recarga e a pós-conjuração. Essa recarga ela é fixa e irredutível de 0,15 segundos e a pós-conjuração é de 0,5 segundos. Então, o que a gente precisa focar? A gente precisa focar em atingir 70% de pós-conjuração, né, de redução de pós-conjuração através dos nossos equipamentos, porque assim a gente vai conseguir fazer conseguir dar o máximo de dano por segundo. Mas por que não? Por que somente 70% e por que não mais do que isso? Porque a habilidade de tiro preciso ela tem ela tem a recarga, né, de 0,15 segundos, como eu falei antes, e ela é irredutível. Então, e você começa a contar a pós-conjuração e a recarga a partir do mesmo momento. Então não importa se em algum momento, se você vai reduzir a sua pós-conjuração para valores menores do que 0,15 segundos. Por quê? Porque a recarga ela vai ser fixa e mesmo se você tiver um tempo de pós-conjuração menor, vai continuar tendo aquele intervalo de 0,15 segundos entre uma skill e outra. Então, esse é o limite do spam que você tem. Então, tendo isso em mente, você precisa atingir o número de 70%, né, de redução de pós-conjuração. Agora, aqui eu tenho 40%. Por que 40%? Porque quando a gente vai farmar de sentinela e de outras classes também, Bio 5, normalmente a gente conta com o buff, né, de Trovador, que é o poema de Bragg, é uma skill que ela te dá uma redução adicional de 30% de pós-conjuração, é quase como se fosse uma Kiel embutida ali, né, naquela skill, e aqui esses 30% é adicionado à redução de pós-conjuração que você tem, e com esses 30% somado aos 40% que eu tenho aqui, a gente chega no máximo de redução de pós-conjuração possível para a habilidade de tiro preciso. Então, para montar a build, é muito interessante você montar, você ter todas você distribuir a redução de pós-conjuração através dos seus equipamentos de uma forma a otimizar para que você possa também focar em dano, porque quando você vai farmar, né, você vai fazer conteúdos difíceis, é importante que você mate primeiro antes de você ser atingido, porque quem farma lá sabe que os bichos lá eles batem muito, muito forte. E como eles batem muito forte, eles têm várias skills que dão hit kill. Então é muito importante você mate eles antes deles alcançarem você, ou eles batem em você. Então, tendo isso em mente, a primeira, começando pelo hatch, né, eu uso o memorável de sentinela com a insígnia de talento. A insígnia de talento dá um bônus de dano crítico. O dano crítico é a melhor skill o melhor atributo para poder estacar. Só lembrando que para todas as skills do Ragnarok, quando você usa skill, o dano crítico ele é reduzido pela metade, então ele não satura facilmente, então você pode acumular, né, bastante, vamos dizer assim, acumular bastante desse atributo, e é interessante porque a gente, como disse antes, tiro precisa de uma skill que crita, e sendo que ela crita,
o dano crítico é o mais importante porque você quer que ela crite o tempo todo e dê uma quantidade de dano possível. Então, a insígnia de talento dá muito desse atributo, né? Esse hatch ele está com a carta Dolomedes, que dá mais destreza, é bom para redução da variável da conjuração do tiro preciso. E eu uso aqui Asas Vitoriosas com os dois encantamentos de dano crítico, com uma carta Encanto, que ela serve para aumentar, né? Ela aumenta o dano físico, que é o que interessa pra gente, contra monstros de propriedade de veneno, em 30%, e monstro de propriedade de veneno em bio 5 é o Eremes e a Gert. No baixo, a gente não tem ainda um equipamento que dê um aumento significativo nos atributos mais importantes para a gente. Existe a pena de águia, mas a pena de águia ela dá um aumento de 5% de dano à distância. Só que quando a gente joga ilimitado, que é o endgame do Sentinela atualmente, a gente tem um aumento em 3,5 vezes a quantidade de dano físico à distância que a gente tem. É um aumento muito grande quando a gente tem muito de um atributo, ele acaba tendo um retorno bem menor de acordo com que você aumenta, você adiciona mais a ele. Então, pena de águia pode ser uma opção, mas não tem o mesmo, mas ela não traz um retorno muito grande quando a gente joga ilimitado, então eu uso balões da família Poring, porque aumenta a taxa de drop e é importante para a gente conseguir farmar mais. E na armadura temporal eu uso a armadura temporal de destreza, né? Ela tem vários bônus nela, dá ataque mais 50, cada 3 refinos de dano físico à distância, mas mais importante aqui são os bônus de refino que ela tem, que ela ignora 30% da defesa de demônio no mais 7 e no mais 11 ela adiciona dano físico contra as propriedades de vento e terra. Existem vários mobs que são Demon em Bio 5, né, que é o Seiren, a Eremis, a Gert, o Shen, todos eles são demônio e eles têm bastante defesa. Então esse bônus que tem no mais 7 e no mais 9 ele é importante. E no mais 11 a gente tem os ranged, né, os mobs ranged de Bio 5, né, que é o Alfócio, a Trentine e a Cília. Elas são da propriedade vento e a gente dá mais 10% de dano, isso é muito importante para matar eles no menor quantidade de hits possível. E na comba, se a soma dos refinos da bota e a da armadura forem iguais a 21 ou mais, ela ignora ainda mais a defesa dessas raças. Então eu tenho aqui 21 na soma, 11 da armadura e 10 da bota. E a bota, ela é uma bota com mira apurada e instinto. Instinto, quando proc, ela aumenta muito o dano. E se você não estiver jogando com o ataque speed máximo, seu ataque speed vai chegar no valor máximo de 193. E além disso, a gente é possível sim, essa bota tem um slot, mas ainda não consegui ainda, não encontrei algumas cartas que eu gostaria de ter aqui, como errante espacial, então por enquanto ela está sem a carta. Nesse momento aqui eu tenho usado a Gakung Ancestral, ela veio agora recentemente, né? Eu usava a Balista antes, agora não uso mais, porque a Gakung, quando ela está no mais 12, ela ganha menos 16% de pós-conjuração, né? E isso é muito dano, isso possibilita você usar vários outros equipamentos, porque como ela dá muita pós-conjuração aqui, a gente pode, por exemplo, eliminar o traje de atirador, que ele sozinho já dava 23% de pós-conjuração, de redução, né? Então, a gente consegue, com esse valor também, adicionar acessórios que não precisa ser o anel do especialista. Além disso, ela dá bônus no disparo certeiro, que não é skill, não é build que eu estou mostrando aqui agora. Então, a gente foca aqui nesses bônus de ataque e de redução de pós-conjuração. E ela também, ela é um arco bom, que ela dá um bom dano, mas em comparação 1 a 1, a balista acaba saindo ganhando. Mas, como ela tem uma grande redução de pós-conjuração, ela tem
uma certa vantagem para poder otimizar o restante dos seus equipamentos. Padrão, a mochila da aventura com a carta Petal, que ela adiciona dano crítico a cada 10 de sorte. E para finalizar, a gente tem aqui o anel de reforço físico com uma carta Escaraba. Esse anel aqui está com os dois encantamentos de dano crítico, 8, adicionando 16 no total, e a carta Escaraba Dourada dá mais 20 de ataque. E no último anel a gente tem dois encantamentos, um de 5 e outro de 7% de dano crítico, e também uma carta Escaraba Dourada. Então, para finalizar, aqui eu uso o Sombrio Mortal. Ele é muito importante quando você está jogando solo, porque ele adiciona 30%, ele adiciona 3 de ataque speed flat, e isso é importante para você bater a pós-conjuração, para você spamar mais tiros ainda, quando você tem uma pós-conjuração alta. E também eu uso o conjunto sombrio de pós-conjuração. Vale ressaltar que o mortal também, ele só dá esse bônus de ataque flat, de ataque speed flat, quando você tem a soma dos refinos em 30 ou mais, mas além disso ele também dá dano crítico, que é importante pra gente. E o conjunto sombrio de pós-conjuração, ele dá no total, quando as três peças são mais 9, ele dá um total de 15% de pós-conjuração. Então, essa é a build que eu utilizo para BO5. Tem como otimizar a build, teria como eu colocar uma carta aqui para aumentar ainda mais o dano. Teria como eu fazer uma combinação diferente de pós-conjuração, mas essa aqui é uma das que acabam sendo mais eficientes. Como você pode ver, eu tenho um encantamento de menos 5% de pós-conjuração na armadura para poder fechar os 40% que eu preciso. E eu uso, nesse momento eu uso uma carta do Kebi, que ela encanta com a propriedade vento, e tem muitos ataques que machucam bastante BO5 que são da propriedade vento. Então eu estou testando essa aqui na armadura temporal, mas uma outra opção, se sobrevivência não for o foco, seria a Raposa Raivosa, que além de tudo ela te dá uma taxa de crítico adicional, que é algo que é perdido quando você não está usando o traje de atirador também. Tá bom? Então, valeu pessoal, e agora fiquem com uma gameplay dessa build rodando em BO5.